Meus amados irmãos, eu quero saudar a todos os que estão nos assistindo via satélite pela rádio e TV Web Manaim, também os irmãos queridos aqui da igreja de Vila Velha 1, com a paz do Senhor. Convido aqueles que puderem se colocarem em pé. Nós vamos ler a palavra de Deus no Salmo 113. Salmo 113. Convido a igreja a fazermos essa leitura comigo, todos juntos. É um salmo que tem 9 versículos apenas. Vamos fazer essa leitura. Verso 1: Louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Glória a Deus. Vamos orar. Nosso Deus, nós te louvamos pelo privilégio de subirmos à tua casa nesta noite. Te bendizemos, ó Deus, pelo privilégio que temos também de falarmos a respeito da tua palavra, de participarmos de um culto de adoração a ti, porque só tu és digno de receber todo o nosso louvor. Te bendizemos pelas almas necessitadas que têm entrado nas tuas igrejas, naquelas que estão conectadas conosco, e aqui também nesta igreja em Vila Velha 1. Pedimos que o Senhor opere de uma maneira graciosa, poderosa nos corações, para que o teu nome continue a ser glorificado neste lugar. Pedimos uma bênção de salvação, uma bênção de transformação para as vidas que aqui entraram, e também entraram nas tuas igrejas. Em nome do Senhor Jesus, amém. As igrejas podem se assentar, os irmãos aqui também. Meus amados, nós temos aprendido nos ensinos da escola bíblica dominical a respeito de estudos no livro do Apocalipse. Muitas coisas gloriosas nós temos aprendido, principalmente no capítulo 1, que já faz algumas semanas que estamos estudando, e muitas coisas maravilhosas temos extraído deste capítulo, versículos e versículos extraordinários que nos conduzem a um entendimento desse Jesus glorioso. O livro do Apocalipse é a revelação de Jesus, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Nós vivemos esse tempo, o tempo do breve, e a palavra continua dizendo: bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que leem, aqueles que guardam as profecias deste livro. Então nós vivemos a revelação do Senhor Jesus para esse tempo, o tempo do breve, o tempo em que a qualquer instante a trombeta vai soar, os mortos em Cristo vão ressuscitar, nós os vivos seremos transformados, seremos arrebatados e entraremos numa dimensão, na dimensão de Deus, na medida de Deus, no tempo de Deus, que é o tempo eterno.
Mas o que nos leva a ter essa esperança? E é sobre isso que eu queria falar rapidamente com os irmãos, aqueles que estão ligados conosco, aqueles que estão aqui na igreja de Vila Velha 1. O que nos faz ter essa segurança de que nós ouviremos o ressoar da última trombeta e que nós subiremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor? Qual é a segurança que nos traz isso? O próprio livro, no capítulo 1, fala a respeito dessa confiança que nós temos. Essa confiança, meus irmãos, vem através do amor do Senhor Jesus pela nossa vida. Há um versículo que diz assim, ali no capítulo 1 diz assim, o verso 5, porque Ele nos ama. Isso basta, poderíamos terminar o culto agora. Jesus nos ama. Jesus ama a sua vida. Jesus ama a sua vida, meu irmão, minha irmã querida, meu visitante querido. Jesus ama a sua vida. Jesus nos amou. E esse amor é algo que nós não compreendemos. Por que Jesus nos amou? Esse salmo apresenta algumas coisas que eu queria discorrer com os irmãos, se os irmãos puderem permanecer com a Bíblia aberta. Eu vou fazer algumas referências rapidamente, só para conduzir aos irmãos a um raciocínio rápido nessa palavra introdutória. Quando nós falamos em arrebatamento, nós estamos falando na dimensão de Deus, na dimensão da eternidade, na medida de Deus. Mas nós ainda estamos na medida do homem, que é o espaço e o tempo. Nós estamos no tempo do homem, nós caminhamos no calendário humano. O dia de ontem, o dia de hoje, o dia de amanhã. E esse salmo começa a nos mostrar essas duas medidas, essas duas dimensões. Observem comigo no verso 2. Diz assim: seja bendito o nome do Senhor, desde agora. Que tempo é esse? É o nosso tempo. Mas aí o salmista diz, desde agora, que é o nosso tempo, mas para sempre. E já aponta o tempo eterno. E ele continua, desde o nascimento do sol até o ocaso, que é o nosso dia. É o dia de hoje que já está se passando, já chegamos no ocaso. Mas aí ele diz, desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor, exaltado está o nome do Senhor, verso 4, acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. E o verso 5 ainda diz, que habita nas alturas, ou seja, é o tempo de Deus, é a dimensão de Deus. E aí nós começamos a pensar, muito bem, nós estamos na nossa medida, espaço, altura, largura, comprimento e o tempo. E Deus está na sua glória, a Ele todo louvor, toda glória. O livro de Apocalipse diz que só Ele é digno. Mas como é que nós vamos alcançar isso? E Deus sabia, meus irmãos, e Deus sabe dessa barreira que o homem enfrenta para atingir essa dimensão de Deus. Quantos de nós já tentamos isso antes de termos o conhecimento do amor do Senhor Jesus? Quantos faziam meditação, tentavam transcender de muitas maneiras, tentavam alcançar a paz no seu coração, através de leituras, através de filosofias, através de estudo a respeito de Deus, mas foi um fracasso. Por quê, meus irmãos? Porque nós só podemos, há uma verdade bíblica clara e transparente, nós só podemos subir aos céus, nós só podemos alcançar os céus, nós só podemos alcançar essa comunhão com Deus, através do amor do Senhor Jesus. E a Bíblia fala isso, que ninguém pode subir ao céu se de lá não tiver descido. E a Bíblia fala a respeito da humilhação do Senhor Jesus, desse grande amor. O Senhor se inclina desde os céus. O salmo que nós lemos diz isso. Ele se inclina, ele se curva para ver o que há na terra. O amor de Deus, meus amados, na pessoa gloriosa do Senhor Jesus, está nisso.
Deus não gritou do céu que Ele nos ama, Ele não mandou um anjo dizer que nos ama, Ele não mandou simplesmente a palavra dEle, que é viva e eficaz, é gloriosa, mas mais do que a palavra, a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus desceu da sua glória. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que Jesus não teve como usurpação, ele não tomou aquilo como base, o fato dele ser Deus, mas desceu da sua glória, se fez homem, saiu do seu tempo, saiu da sua dimensão, entrou na dimensão humana, sentiu dores, sentiu fome, sentiu cansaço, mas saiu da sua glória e veio até nós para ser o nosso verdadeiro substituto, para vir até nós, para não dizer, olha, simplesmente uma folha, simplesmente um mensageiro dizendo que Deus nos ama, mas Ele mesmo veio ser o amor de Deus manifesto para com as nossas vidas. Que coisa gloriosa, um amor incomparável, um amor indiscutível, um amor sem dimensão, nós não conseguimos medir o amor de Deus. O amor de Deus foi enviar Jesus. Jesus nos ama. A Bíblia diz que Ele, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Naquele momento no Getsemane, momento de maior dor, Ele podia ter desistido ali, e ali Ele sentiu como homem, como qualquer um de nós sentiria, mas Ele não recuou, meus amados, Ele não recuou, Ele foi até o fim. A declaração dele mostra o seu sofrimento, a prensa do azeite, Getsemane, Pai, não seja feita a minha vontade. A vontade dele era recuar, a vontade de todo homem, ser humano, preservar a sua vida, mas a declaração dele final demonstra o grande amor de Jesus por você e por mim. Não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Pai Celestial. E a vontade do Pai, meus irmãos, é que Ele morresse em nosso lugar, nosso substituto ali naquela cruz, pelo nosso pecado. O homem se afastou de Deus, desobedeceu, e não havia outra solução. A única solução seria a vinda de um Salvador, de um remidor, derramar o sangue precioso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus nos amou. E uma outra coisa que o livro do Apocalipse nos fala é que pelo seu sangue Ele nos lavou dos nossos pecados. Então Deus se inclinou, o salmista diz isso, Ele se inclinou para ver o que há na terra. E o que Ele viu na terra? Tudo isso que está acontecendo, o pecado do homem crescendo, o moral do homem, as coisas pecaminosas que nos cercam a cada dia, manifestações políticas, sociais, religiosas, que mostram o conceito do mundo sobre o pecado, as concessões que o mundo está fazendo, os modismos que chegam dentro dos nossos lares, que chegam nas ruas, nas manifestações. Nós estamos vendo aí, o mundo está posto no maligno, mas nós somos privilegiados, meus irmãos. Um dia o sangue de Jesus nos lavou e nos perdoou de todo o pecado. E eu queria dizer aos nossos visitantes que estão nas nossas igrejas, e aqui também nesta igreja, meu querido visitante, meu querido irmão, irmã, que você ainda não teve uma experiência real com o Senhor Jesus, esta noite o Senhor pode te libertar de todo o pecado, de cada um desses pecados que estão amarrando você de conhecer essa dimensão de Deus, e que tem aprisionado você nessa vida, nesse mundo, nos pecados. Deus pode te libertar do pecado por amor, pelo amor do Senhor Jesus pela sua vida. Ele nos amou, Ele nos libertou do pecado. Sabe que a Bíblia diz que Ele levanta do pó aquele que está quase morto, desvalido, aquele que está quase sem vida.
E se nós olharmos para cada um de nós que já aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós estávamos assim. Ele nos levantou quase sem vida, não é verdade? Ele nos levantou da sarjeta, do meio fio, nos levantou das praças, dos vícios, da morte. Onde estaríamos nós hoje? Muitos de nós, talvez, não estaríamos aqui. Eu estava falando outro dia para uma igreja. Será que nós estaríamos assim? Esses homens que estão aqui, essas senhoras, os jovens, essas crianças lindas, né, adolescentes. Claro, elas são servinhas do Senhor, mas nós adultos, será que nós estaríamos assim, arrumadinhos, limpinhos, cheirosos? Será que nós estaríamos assim? Talvez não, meus irmãos. Talvez muitos de nós, ou certamente muitos de nós, estaríamos no lixo deste mundo. E o que a Bíblia diz é o seguinte: Ele, pelo seu grande amor, Ele se inclina para ver o que há na terra, e levanta do monturo, do lixo, aquele que está desvalido, e do pó Ele levanta o necessitado. Deus fez isso com você, meu amigo, meu irmão querido, e fez isso comigo, e pode fazer com aquele que está aqui nessa noite, com aquela que está aqui, precisando sair dessa situação. Ele levanta do pó o desvalido, ou seja, Deus nos amou, através de Jesus, Ele nos perdoou pelo sangue derramado, e o Salmo fala de uma coisa gloriosa que o livro de Apocalipse também fala, diz assim: e Ele nos transformou em reis e sacerdotes. Mas como isso? E o Salmo diz assim: e nos fez assentar entre os príncipes, entre os nobres do seu povo. Meus irmãos, Deus nos tirou de uma vida miserável, porque para quem vive essa vida aqui na terra, pensando só nesse tempo do homem, só nessa dimensão humana, a Bíblia fala que é a mais miserável das criaturas. Mas se nós olharmos para os crentes, os servos do Senhor, o nosso olhar, o nosso investimento, meus amados, está na eternidade. Aleluia ao nome do Senhor. Nosso investimento está lá. A nossa vida que almejamos é a vida eterna. E esse transcender, sair desse tempo para o tempo de Deus, quem pode fazer isso? Só o Senhor Jesus, com a sua morte, mas principalmente com a sua ressurreição. A sua ressurreição nos leva a essa dimensão eterna. O Senhor nos transporta para aquilo que nós esperamos. A igreja fiel almeja isso, ela quer a eternidade, ela quer ser arrebatada, ela almeja aquilo que nos está esperando na eternidade. Por isso é que nós começamos a viver como nobres aqui, não que sejamos alguma coisa, não, mas a nobreza que está em nós, se podemos dizer isso, é a paz que nós sentimos, é a segurança que nós sentimos no dia de amanhã, é a certeza que Jesus estará conosco na hora das lutas. Ele não nos prometeu tirar as lutas, Ele disse: no mundo tereis aflições, mas Ele prometeu estar conosco. Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, nessa noite o Senhor quer nos mostrar, quer nos transportar para essa dimensão eterna, para essa bênção, essa segurança da vida eterna, a segurança de que Ele virá nos arrebatar, e arrebatados nós estaremos para sempre com o Senhor, e lá no céu, sim, lá nós assentaremos com os nobres do povo de Deus, nós viveremos eternamente com Ele. Ao ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós os vivos seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus nos abençoe, que o nome dEle seja glorificado por esse grande amor, que o carinho do Senhor para com a sua vida nessa noite possa bater em seu coração, e você não resistir, deixar o Senhor agir. Deixa o Senhor agir, aceite-o como o seu Salvador pessoal.
para ser transportado dessa vida passageira, temporal, sair do lixo deste mundo, do monturo deste mundo e habitar entre os príncipes do povo de Deus.